Olá, estamos aqui para realizarmos mais uma atividade avaliativa da disciplina Filosofia da Educação. Este vídeo é fruto de uma nova metodologia avaliativa usada pelo professor mestre Fábio Coimbra. Bem, iremos abordar o texto Filosofar de Fernando Salvater, onde iremos fazer várias abordagens sobre 4 elementos, explicando como o professor deve usar a filosofia em sala de aula. Vamos falar sobre filosofar, mas antes de começarmos a falar sobre filosofar, vamos saber o que é filosofar. Bom, filosofar é conversar sobre vários assuntos. Filosofar é o ato de buscar a sabedoria. A filosofar não deveria ser a saída das dúvidas, mas a entrada nelas. O texto Filosofar de Fernando Salvater nos traz 4 pontos importantes, ensinando ao professor como ele deve ensinar filosofia para os seus alunos. O primeiro ponto, ele fala que não existe uma filosofia, mas existe as filosofias. Inclusive, ele faz uma comparação da filosofia ao mar, onde ele fala que a filosofia é como um mar bem agitado, com várias ondas, e que essas ondas em algum momento elas vão se defrontar uma com a outra, vão se misturar. Então a filosofia é isso, são as opiniões que se defrontam, que às vezes elas até combinam entre si, mas sempre é importante haver dúvidas e questionamentos. O segundo ponto que a Fernando traz no texto é que o que é importante em filosofia não é estudar Aristóteles ou Kant, mas é estudar esses talentos, essas teorias que eles fizeram e a maneira como eles ocuparam o seu tempo, se interessando em questionar, em duvidar, responder assuntos que até hoje fazem parte da nossa vida, como nossa vida humana, nossa vida em sociedade e nossa vida intelectual. O terceiro ponto que Fernando trata no texto é a tarefa de como o professor deve ensinar filosofia em sala de aula. Ele parte do ponto que não é preciso, o professor não pode somente fazer com que os alunos entendam e estude as teorias dos grandes filósofos, mas ele tem que estudar essas filosofias de maneira que ele possa compreendê-las, para que essas teorias, essas ideias que os grandes filósofos criaram, possa solucionar problemas atuais do seu dia a dia. Ou seja, não pode ficar atento apenas ao tempo em que esses filósofos existiram, viveram, mas ele tem que entender que essas teorias irão ajudá-los de alguma forma a solucionar problemas atuais que eles estão vivendo agora, no seu cotidiano. Bem, o quarto ponto que Fernando Salvater trata no texto é a questão de como devemos perguntar. Sabemos que filosofar é questionar, é duvidar, mas como vamos fazer esses questionamentos? Como vamos encontrar respostas para as nossas perguntas? Então é preciso perguntar coisas certas, não coisas sem nexo. E perguntar também é uma forma de mostrar nosso conhecimento, de aumentar, enriquecer nosso conhecimento. Por isso é muito importante a maneira como vamos questionar os problemas que nos rodeiam. Então, por isso ele aponta no texto que filosofar, que muitas vezes nós filosofamos partindo do ponto do que já sabemos para o que não sabemos. E ele fala que deveria ser que essas perguntas, as respostas que encontrarmos, seria para aumentar ou enriquecer de alguma maneira as nossas convicções e não para mudar no que já acreditamos, as respostas que nós já, de alguma forma, já aceitamos como verdades. E, bom, gente, esse foi a nossa análise sobre o texto Filosofar de Fernando Salvater e espero que todos tenham compreendido. Obrigada.